Pai querido, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te louvo, ó Deus, e te peço que neste momento o Senhor use as palavras que serão aqui faladas e que elas encontrem lugar em nosso coração. Nos dê sabedoria. Fale conosco mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Bom, o título da mensagem dessa manhã é Cuidado. Isso, muralha à frente. E essa mensagem, ela foi escrita pelo casal ministerial Elias e Thelma Brenha. E o verso que nós vamos meditar neste dia está lá em Salmos 119, verso 130. E ele diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Nenhuma situação é difícil demais para o Senhor resolver. E nenhum problema é grande demais para Ele solucionar. Vejam, queridas, isso pode parecer muito fácil na teoria, mas viver de maneira prática esse conceito exige fé e confiança em Deus. Depois de viajar 40 anos pelo deserto, o povo de Israel finalmente, após a passagem do Rio Jordão, colocou seus pés na terra de Canaã. Porém, apesar de aquela ser a terra prometida, havia desafios enormes pela frente. Cidades precisavam ser conquistadas e povos precisavam ser derrotados. E para começar o desafio, havia no caminho uma imensa muralha. Sim, Jericó. Jericó era a primeira cidade que o povo de Israel teria que conquistar depois da travessia do Rio Jordão. Ela era cercada por uma muralha tão larga que havia casas sobre ela. Raabe, inclusive, morava em uma delas. Segundo historiadores, Jericó tinha uma muralha dupla, e essas muralhas tinham aproximadamente 10 metros de altura. Sem dúvida, era um grande desafio, uma grande muralha praticamente intransponível. A maneira cuidadosa como Josué administrou esse processo nos ensina o que precisamos compreender a respeito de Deus, de nossa fé e as atitudes que devemos ter quando estamos diante das muralhas de nossa vida. Não existem fórmulas mágicas para o desenvolvimento e o fortalecimento de nossa fé. E essas são as 3 atitudes que nos ajudarão a desenvolver e fortalecer nossa fé em Deus durante nossas batalhas. E a primeira atitude que precisamos ter é, antes da batalha, consagrar-nos a Deus. Sim. Quando lemos Josué capítulo 5, compreendemos que Deus esperava a consagração da nação antes de colocá-los no campo de batalha. Prestem atenção, amadas. Deus ordenou Josué a circundar todos os homens que estavam para entrar na terra prometida. Todos aqueles que haviam sido circuncidados quando eles saíram lá do Egito
morreram durante 40 anos de peregrinação, porque se rebelaram contra Deus e contra Moisés em Cades-Barneia. Vocês se lembram disso? E aqueles que nasceram no deserto ainda não tinham sido circuncidados. Josué capítulo 5, versos 4 e 5. Olha o que ele nos diz. Foi essa a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto. Pelo caminho, porém, todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nem a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Bom, após esse momento de circuncidão, que simbolizava dedicação, consagração, separação, distinção, Deus disse o seguinte a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. O verso 6, essa passagem. Após esse momento, eles celebraram a Páscoa, e a Bíblia nos relata que somente no dia seguinte começou a comer o fruto da terra e o maná deixou de cair. Ora, como Deus é tremendo, providenciando tudo para aquele povo. O que isso nos ensina é que antes da bênção, antes de as muralhas de Jericó caírem, o povo precisou passar um processo de consagração. E hoje, amadas, não é diferente. Antes de que as muralhas caíssem, eles precisavam passar por um momento de consagração. E nossa fé e nossa confiança em Deus se desenvolve e se fortalece a partir do momento em que diariamente nos consagramos ao Senhor. Eu fico impressionada como que a leitura do livro que a irmã Priscila faz, Ouse Pedir Mais, sempre encaixa com a mensagem que nós trazemos aqui. Consagração, amadas, não é um programa da igreja, mas sim um estilo de vida que nós devemos adotar. Consagração, o que isso significa? Consagração significa entregar a vida totalmente a Jesus. Não apenas a um corpo de doutrinas ou a uma corporação religiosa. É uma escolha que você faz de viver para Jesus e permitir que Ele faça seu trabalho em você. E isso não acontece do dia para o outro. A consagração é algo que nós precisamos fazer dia a dia. Porém, essa atitude diária torna a nossa fé forte e capaz de confiar em Deus, em suas promessas e em suas providências. Olha o que diz Parábolas de Jesus, página 27. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Ou seja, silencioso e constante. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de toda uma vida. Crescer, amadas, dói, mas é necessário. É dessa maneira que desenvolvemos uma fé firme e robusta.
Caminho a Cristo, olha o que diz: consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a primeira atividade e ore. Toma-me, ó Senhor, para ser teu inteiramente. Deponho todos os meus planos a teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã, consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados avante ou não, de acordo com a sua providência indicar, de acordo como Deus quer que seja. Assim, dia após dia, você poderá entregar sua vida nas mãos de Deus e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. Esse fim de semana eu ganhei uma fatia de bolo de chocolate bem generosa. E nesse propósito de oração, desse jejum, eu tenho pedido a Deus para transformar o meu paladar. Irmãs, eu amo bolo de chocolate. Daquele venenoso, sabe? Que tem recheio. E eu ganhei esse bolo, e quando eu fui comer, eu não consegui terminar de comer. Não consegui. Eu não estava sentindo prazer em comer aquele bolo. Não porque a minha consciência estivesse pesada. Não gostava, não me enjoou. E eu falei, mas eu não percebi. Eu falei, não estou aguentando comer, não. Botei para lá. No outro dia eu fui comer de novo o outro pedaço. Amadas, enjoou de novo, não descia mais com aquela vontade. E eu falei, Senhor, e aí eu percebi. Falei, Senhor, como o Senhor é tremendo, o Senhor está ouvindo a minha oração, o Senhor está transformando o meu paladar. Não é algo que você faz porque você, não, isso é errado. Não, simplesmente eu não estou gostando. Amadas, Deus quer fazer isso para nós, mas precisamos consagrarmos a Deus. Olha o que Philip Brooks escreveu. Não orem pedindo uma vida fácil. Antes, orem para ser homens e mulheres melhores. Não orem pedindo tarefas à altura de suas forças. Antes, orem por forças à altura de suas tarefas. Ao iniciar o nosso dia, vamos nos consagrar a Deus. Vamos pedir a Ele mudanças, mas algo que venha do interior. Mas existe uma segunda atitude que precisamos ter. E essa é, antes da batalha, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Josué 6, verso 2 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Quando lemos esse verso, parece que tudo foi muito fácil para Josué. E, ao mesmo tempo, a impressão que temos é de que, ao obedecermos ao Senhor, todas as muralhas vão cair e nossa caminhada será tranquila. Mas, queridas, essa é uma estratégia que Satanás, preste atenção, é uma estratégia que Satanás tem para fazer com que muitos cristãos se afastem da vontade de Deus. Ele mente para os cristãos dizendo que, quando nos entregamos a Jesus, não teremos mais dificuldades. A vida será linda e maravilhosa. Não teremos mais crises. E tantas outras coisas mais. Ele quer
que eu e você acredite nessa mentira, para que quando as muralhas aparecerem em nossa vida, nós nos desanimamos e lancemos Deus no banco dos réus. Sim, queridas, isso é algo muito triste. Porém, isso de lançar a Jesus no banco dos réus e nos desanimar, isso acontece apenas para aqueles que não desenvolveram sua fé diária através de sua vida de comunhão e oração. Veja o que aconteceu com Josué. Josué capítulo 5, versos 13 a 15. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse: Que diz meu senhor ao seu servo? Josué pergunta: Senhor, o que queres de mim? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Jesus pede para a gente: se consagre a mim. Comece a tirar aquilo que está te impedindo de se aproximar de mim. Depois dessa revelação pessoal de Deus que Josué teve, Deus poderia ter dito o que quer que fosse, que Josué não teria medo de nada. Quando nós nos consagramos a Deus e vemos a manifestação de Deus na nossa vida, ainda que as muralhas se levantem, nós não vamos ter medo. Em Medicina e Salvação, página 124, diz assim: a alma que comunga com Deus por meio das Escrituras, que ora pedindo iluminação e abre a porta do coração ao Salvador, não terá mais cogitações, desígnios mundanos ou desejos ambiciosos de honra ou distinção em qualquer setor. Aquele que procura a verdade como a tesouro escondido, encontrá-la-á no meio da comunicação de Deus com o homem, sua palavra. É através da palavra, irmãs, que nós vamos encontrar a resposta de Deus para as nossas aflições. Salmo 119, versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Isso não se refere aos que são fracos no intelecto, mas a todos os que desejam ter uma fé firme e robusta, buscar a palavra de Deus. Somente na palavra nós podemos nos fortalecer. E para isso precisamos separar tempo. Irmãs, essa mensagem veio de encontro ao meu coração. Precisamos separar mais tempo. A terceira atitude que precisamos ter é, durante a batalha, seguir as estratégias do Senhor. Sim, amadas. Salmo Josué, capítulo 6. O plano de Deus para a conquista de Jericó parecia até um plano louco, né? Maluco. Veja bem, Josué 6, versos de 3 a 5. Olha o que diz. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro.
adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amadas, imagine esta cena, aquele povo cercando Jericó, aquelas trombetas soando, e eles gritam. Você já ouviu a expressão ganhou no grito? Essa foi literalmente a vitória no grito. Mas não se iluda. Você sabe que não foi o grito que derrubou as muralhas de Jericó. O que Deus queria ensinar ao povo, ao seu povo, através de suas estratégias. Pense o que Deus queria ensinar para o seu povo através de suas estratégias. Bom, a primeira lição que Deus gostaria de ensinar para o povo e para nós hoje é a lição de paciência e de obediência. Ao pedir, ao Deus pedir que durante 6 dias o povo rodeasse uma vez por dia a cidade e no sétimo dia 7 vezes, ele queria que o povo aprendesse uma lição de paciência e obediência. Eles precisavam aprender a esperar o tempo do Senhor. Isso porque a impaciência era um dos pecados costumazes de Israel, e Deus estava lhe ensinando a ser pacientes e obedientes. Deus nunca se apressa. Ele sabe o que e o tempo certo de fazer as coisas. Sabe, queridas? E isso é uma das lições que o mundo precisa aprender. Hoje vivemos assim, tudo rápido. E nós, eu particularmente, tenho uma dificuldade imensa em esperar, mas Deus, ele não tem pressa, ele nunca se apressa, porque ele sabe o que fazer e a hora em que vai fazer. A segunda lição era a lição de dependência dele. Ao Deus pedir que a arca do concerto fosse levada à frente do exército, Deus queria ensinar ao povo uma lição de dependência. Uma lição de dependência dele. Queria lhes mostrar que, se ele não estivesse à frente das batalhas, por melhores que fossem as estratégias, eles não conseguiriam sobrepor seus inimigos. Deus é na frente de tudo, amadas. Precisamos depender de Deus para cada decisão em nossa vida. A terceira lição era a lição de domínio próprio. Ao Deus pedir que o povo marchasse em silêncio, ele queria ensinar ao povo uma lição de domínio próprio. Semana passada eu vivi essa lição. Tive vontade de dizer certas coisas, mas eu clamei ao Senhor e ele segurou a minha língua. Louvado seja Deus. Precisamos clamar a Deus, Senhor, cala a minha boca. Nem sempre é tempo de falar. Deixe que Deus esteja à frente. E a última lição era a lição de fé. Ao Deus pedir que levassem apenas 7 trombetas de chifre de carneiro, ele queria ensinar ao povo uma lição de fé. Queria mostrar a Israel que eles poderiam marchar, que os sacerdotes poderiam tocar as trombetas, até todos caírem de exaustão. Mas se o Senhor não estivesse com eles, não haveria vitória. Queridas, pela dimensão daquela muralha, pela extensão dela, como que um som e um grito poderia derrubar uma estrutura daquela?
Essas também são lições que o Senhor quer nos ensinar a cada dia. A cada dia temos uma batalha a ser travada e uma muralha a ser derrubada. E para termos uma fé firme e robusta, precisamos, primeiro, consagrar-nos ao Senhor. Segundo, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. E terceiro, seguir as estratégias do nosso grande comandante. Para concluirmos nestes momentos que estamos aqui, queridas, eu gostaria de dizer o seguinte: enquanto estivermos atravessando este deserto que é a nossa vida, enfrentaremos muitos desafios e precisaremos derrubar muitas muralhas. Essas muralhas só podem cair pelo poder de Deus e através do exercício de nossa fé e confiança nele. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 430, diz: este mundo não é o céu do cristão. Não, não é. É meramente o lugar de preparo. É o cenário de nossas batalhas, conflitos e tristezas. Sim, o que vemos hoje neste mundo, amadas. Muita dor, muito sofrimento. Sofrimento do ser humano, sofrimento da natureza. Este mundo não é o nosso céu. No mesmo livro, Testemunhos para a Igreja, diz assim: Deus guia seu povo passo a passo avante. A vida cristã é uma contínua batalha, marcha contínua. Não há descanso dessa luta. É por meio de constante, incessante esforço que mantemos a vitória sobre as tentações de Satanás. Estamos como um povo triunfando na clareza e na força da verdade. Louvado seja Deus. Um povo que irá triunfar na clareza e força da verdade. Esses dias eu tenho ouvido nas redes sociais um trechozinho dizendo: tá demorando, tá difícil, mas é porque você é honesto, porque você não anda fazendo aquilo que é errado. E é verdade, amadas. Quando nós nos propusemos a fazer a vontade de Deus, a seguir a verdade, as coisas demoram a acontecer, porque o inimigo quer nos induzir a fazer aquilo que é errado. Cada dia, amadas, uma batalha é travada. Cada dia, uma muralha se levanta na nossa frente. Sim, a doença, o desemprego, o luto, desastres, decepção, traição, injustiça, tudo isso são muralhas que se levantam diante de nós. Mas pelo poder e força do Senhor, essas muralhas irão vir ao chão. Que o Senhor nos abençoe. Que eu e você saiamos daqui hoje com a certeza de que temos um general, e esse general é Cristo, todo-poderoso, que cuida de nós, mesmo com todas as lutas que estamos enfrentando. Eu não sei qual é a sua luta, mas eu sei que você tem elas. Deus conhece a sua luta, e não importa. Estamos como um povo triunfando na clareza e força da verdade. Oremos. Pai querido, o Senhor conhece cada uma de nós aqui. Conhece as nossas dores, as nossas aflições, tudo aquilo que estamos passando. As muralhas que o inimigo levanta na nossa vida. Cada uma tem o seu ponto fraco. E ele coloca na nossa frente essas muralhas para fazer com que venhamos a desanimar de te servir, de te buscar, de fazer a tua vontade. Senhor, como Israel, que tenhamos na nossa mão hoje, não trombetas,
mas a tua palavra, para que venha, através dela, nos dar forças para vencer e derrubar as muralhas pelo poder da tua palavra. Cuida de cada uma de nós, Senhor. Nos sustente, nos levante, nos leve e traga, Senhor, os nossos filhos. Sabemos que não é por nosso esforço que os nossos filhos voltarão para ti, mas é pelo nosso esforço, clamando a ti a cada madrugada, que o teu Santo Espírito intercede no coração dele, tem autoridade para isso, porque nós estamos aqui clamando, e clamando, confiando que o Senhor irá cumprir a promessa de trazer os nossos filhos da terra do inimigo, e eles estarão conosco naquele grande dia. Louvado seja o seu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo, por ter me despertado, por ter falado conosco nesta madrugada. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.